Olá artistas, meu nome é João Pedro e esse vídeo aqui é a parte 2 de tour pelo meu sketchbook. Na parte 1 eu mostrei esse sketchbook aqui e agora na parte 2 eu vou mostrar esse sketchbook aqui. Quem não assistiu o primeiro vídeo em que eu mostro esse daqui, pra baixo, esse daqui eu recomendo você ir lá ver porque eu usei esses dois sketchbooks aqui no mesmo período de tempo. Então eu já mostrei esse e nesse vídeo aqui eu vou mostrar esse sketchbook aqui. Então, gente, uma coisa que eu não falei no outro vídeo e que eu vou falar nesse é que tanto esse caderno quanto o outro foi eu mesmo que fiz. Tipo, eu só peguei um monte de folha e mandei encapar em gráfica mesmo. Tipo, eles botam esse plásticozinho e o outro, e foi isso. Tipo, eu não comprei esse caderno em canto nenhum, não. Tipo, eu meio que mesmo que fiz, sabe? Entre aspas. Peguei um monte de folha e mandei encapar. E foi isso. Na verdade, esse daqui, ele era um caderno do governo. Mas eu não queria aquela capa do governo, não. Aí eu peguei esses plásticos aqui que tinha em casa e eu mesmo encapei. Mas o do outro vídeo, eu basicamente peguei um monte de folha de ofício e mandei encapar mesmo. Aí, enfim, vamos começar a ver ele. Começando por esse desenho aqui. Ele é, na verdade, uma logo antiga que eu fiz, mas eu nem terminei ele aqui, eu terminei ele no digital, vou até mostrar aí pra vocês, mas hoje em dia eu nem uso mais essa logo, como vocês sabem, eu mudei minha identidade visual recentemente, tem até vídeo aqui no canal, vou deixar nos cards caso vocês queiram ver. Temos esse desenho aqui, que foi um desenho que eu fiz do meu personagem Johnny, que é um personagem que eu nunca mais desenhei, mas eu desenhava ele geralmente quando eu queria me expressar, mas não queria desenhar o mesmo, aí eu desenhava esse personagem Johnny. E nesse desenho aqui eu quis fazer tipo uma brincadeira, que é quando eu saio de casa, eu geralmente ando com vários fios, porque é tipo fio do fone, fio do celular, fio do carregador, tablet, aí eu fico todo enrolado de fios, aí eu quis fazer meio que essa brincadeirinha. Aqui tem esse desenho aqui dos meus personagens que eu fiz na época. Todo mundo tava jogando o Among Us. E aí eu fiz meus personagens como se estivesse no jogo Among Us. Aqui tem um desenho da Oceane que eu fiz para um desafiozinho de um artista do Instagram, o Sven Angelical. E aí eu fiz a minha personagem para esse desafiozinho. Minha personagem Oceane. Que era basicamente você desenhar algum personagem seu, algo que você queira, falando no telefone com a personagem dele. Aqui tem um desenho dos meus OCs, que foi cada um com estilos da internet que também tava no hype na época, que era Soft Girl, E-Girl, Visco Girl e Art Rui. Que eram estilinhos que estavam bem alta na época, vocês lembram, né, dessa época? Pronto, aí aqui tem esse desenho que eu fiz pra um desafiozinho de outro artista, que é Lipstone, que era basicamente para fazer os seus personagens indo para o festival de primavera, que é um festival que ele tinha da personagem dele. E aí foi isso. Aí aqui tem a Navalny, aqui tem a Oceane, aqui tem a Melina e aqui tem o Ariel. Aqui tem um desenho que eu fiz. Ah, nessa época eu tava fazendo uma sériezinha de tipo fileirinhas no meu Instagram. Quem não me segue no Instagram, já perdo, vai lá seguir, que lá tem todos esses desenhos. Eu tava fazendo uma sériezinha de desenhos em que eu fazia fileirinha no Instagram. Tipo, fazia 3 desenhos assim, seguidos dos meus personagens. E aqui tem a da Navalny meio que passando ferro no disfarce humano dela. Aqui tem a Navalny dormindo com a Ariel. Esses desenhos, eles foram inspirados em fotos. Então eu vou deixar aparecendo aí tanto o desenho digitalizado, quanto a foto que eu me inspirei. E aqui tem a Navalny tirando o disfarce humano dela. Muita gente faz esse desenho aqui, de tipo um alienígena tirando o disfarce humano. Eu não sei de onde surgiu isso, eu só sei que eu já vi isso em um monte de desenhos. E aí eu decidi fazer a versão da Navalny também. Aqui foi outro desafiozinho de tipo personagens indo pra um festivalzinho de um artista que foi o Anders. E aí eu não lembro qual era o nome do festival dele, mas era tipo o festival da personagem dele, que é uma abelha rainha. E aí eu fiz a Oceane, a Navalny aqui de novo com o disfarce dela. Ah, era um baile de máscara, lembrei agora, era um baile de máscara da personagem dele, que é a abelha rainha Zara. E aqui tem a Oceane. Eita.
a Melina e o Ariel, cada um com suas mascarazinhas. Aqui tem um desenho que eu fiz para um concurso, que era para fazer algo relacionado a bonecos de barro de Mestre Vitalino, que é um artista daqui de Pernambuco. Aí era pra fazer algo relacionado a isso. Só que, gente, eu nem passei nesse concurso. Tipo, eu não tive nem a chance de participar dele, porque eu não fiz o requisito. Não fiz o requisito em alguma regra lá dele. Não fiz o requisito. E foi isso, gente. Eu nem participei do desafio. Aí, mas esse desenho aqui ficou muito lindo. Eu gosto muito dele. Não me aceitaram porque não quiseram. Tudo armado, gente. Tudo armado. Brincadeira. Aqui tem um desenho da Melina, que também, aqui foi pra a fileirinha que eu tava fazendo agora da vez da Melina. Eu fiz da Ana Valen e esse aqui foi da Melina. Eu fiz até uma animaçãozinha aqui pra esse desenho, que é ela meditando com alguns artrópodezinhos, que eu amo artrópode, gente, então eu quis fazer esse desenho em homenagem a isso. Aqui tem um desenho que foi... Aqui é a continuação da fileirinha dela, eu vou deixar aí como ficou esse desenho, que foi um desenho dela na minha mão e outro que foi mais focado na asa dela. Aqui eu fiz pra esse desenho aqui do Johnny pra encomenda, pra tipo mostrar qual seria os preços das minhas encomendas. Mas hoje em dia eu nem faço mais encomenda direito, gente, porque não gosto muito não de tipo fazer desenho pros outros não, gosto de fazer desenho pra mim. Isso é pauta pra outro momento, não quero falar sobre isso agora não, mas eu não gosto muito de fazer encomenda não. Esse aqui foi um desenho que eu fiz da Ru e da Jules. Aí aqui tem o cenáriozinho e a Jules, e aqui tem a Ru. E aí eu vou deixar aí mostrando o desenho digitalizado pra vocês, das duas juntas, que eu fiz elas separadas e depois juntei no digital. Esse aqui é um desenho que eu gosto muito, e ele foi outro desenho de desafio, foi o desafio de Outback, meu amigo Outback. E o desenho era pra fazer os meus personagens no mundo dele, que é Bottle, que é o mundo da personagem dele, Aira. E aí eu fiz os meus personagens nessa estética de Bottle e o desenho ficou assim. Eu amo muito esse desenho, gente. Eu acho ele muito lindo. Esse daqui foi também para um desafio, um Draw This in Your Style da Gabi. Eu gosto muito desse desenho, que é esse Draw This in Your Style, que eu fiz essa menina vaca e também fiz como se fosse a Ana Valen abduzindo ela. Então também vou deixar o desenho digitalizado aí pra vocês. Eu fiz isso daqui pra fazer como se fosse a caixa da boneca da Ana Valen, quando eu fiz a boneca dela, né? Quem não sabe, eu tenho vários vídeos aqui de fazendo bonecos de biscuit articulados, e aí eu fiz esse desenho aqui pra fazer como se fosse a caixa da boneca da Ana Valen. Inclusive, quero nem falar muito sobre isso, senão vocês começam a me pedir pra eu fazer logo a Melina. Uma hora eu faço, gente, uma hora eu faço a boneca da Melina, não me perturbem não. Aqui foi mais um desenho pra fileirinha da Oceane dessa vez, e aqui tem a Oceane com a amiga de infância dela, a Dandara, que é uma sirena, que é tipo uma mulher pássaro, que as pessoas confundem com sereias, e que elas meio que vieram da mesma origem, mas enfim. Tem esse desenho aqui da Oceane, da amiga de infância dela. Tem esse desenho aqui da Oceane como Nascimento de Vênus. Eu fiz a releitura do Nascimento de Vênus. Aqui foi um desenho que eu fiz pra fileirinha do Ariel, e aí eu fiz aqui logo, que é como se fosse ele com medo de quebrar o próprio chifre. E aí, tipo, no olho dele, no desenho, eu coloquei como se fosse um unicórnio quebrando o chifre, que é como se fosse o medo dele. E eu também fiz uma animaçãozinha do cabelo dele voando e tal. Vou deixar aí aparecendo pra vocês. Aí aqui tem mais um da fileirinha da Oceane, que é ela e a outra metade dela, porque a Oceane, quando ela quer caminhar, quando ela quer usar pernas, ela troca as metades dela. Ela não consegue virar completamente humana. Ela inverte e embaixo fica pernas e em cima fica peixe. Aqui é mais um da fileirinha do Ariel. Eu fiz revezando eles, né? Cada um em uma folha. Fileirinha da Oceana e fileirinha do Ariel. E aqui é ele fazendo xixi. Xixi nas calças. Porque quando eu era pequeno, quando mostrava aquelas poças de óleo na rua, que é umas poças coloridas assim que fica na rua, eu dizia que aquilo era xixi de unicórnio. E aí eu quis fazer isso nesse desenho aqui. E aí eu coloquei a poça de óleo nos pés dele. Meio que fazendo essa referência aos olhos que ficam na rua aí, que eu chamo de xixi de unicórnio. Aqui tem mais um da fileirinha do Ariel, que é ele com cabelo bem grandão de arco-íris, e a Melina penteando. Isso daqui foi uma releitura
da arte de outro artista que foi o Zito Art. Eu vou deixar a arte dele aparecendo aí pra vocês, junto com a versão digitalizada desse desenho aqui. Isso daqui eu não sei exatamente o que foi, gente, mas foi uma coisa pra faculdade, design gráfico. Aqui começa alguns desenhos que eu fiz dos meus personagens como Sailor Moon, como tipo as Sailors de Sailor Moon. Então eu vou mostrar aqui pra vocês. Aqui tá a Oceane, Navalien, Ariel, Melina. Aqui tá um desenho do Johnny, que eu fiz ele como se tivesse de cosplay da agulha. Aqui vão ter alguns desenhos do meu livro ilustrado, que eu já mostrei pra vocês esses desenhos, esses rascunhos, no vídeo que eu fiz sobre o meu livro ilustrado. Eu vou deixar aí também nos cards, que foi um livro ilustrado que eu fiz dos meus sobrinhos, contando meio que uma releitura da Bela Adormecida, só que comigo e com os meus sobrinhos, Aurora e Pedro Paulo, sendo personagens principais. E aí vai ter alguns rascunhos deles aqui. Tem esse daqui, esse do cenário, esse daqui, aqui jogando tintas, esse. E aqui tem alguns desenhos dos meus personagens como personagens de Monster High. Aí tem o Ariel como Nathan, a Oceane como Sirena Von Boo, a Melina como Bonita Femor e a Navalien como... eu esqueci o nome dela. Eu esqueci o nome dela, gente, mas aquela que faz parte dos híbridos também, que ela é uma arpia e tal. Eu esqueci o nome dela, desculpa. Aqui tem mais alguns outros rascunhos do livro ilustrado. E aqui volta para os meus ossis. Isso daqui foi mais um desenho do Festival de Primavera de Lipston. Mas aí nesse Festival de Primavera, foi um Festival de Primavera voltado para a Amazônia. E aí eu fiz alguns personagens. Não fiz os meus personagens originais comuns, eu fiz só a Oceane e alguns outros que eu vou mostrar para vocês agora. E aí eu fiz ele com roupas que remetessem à Amazônia. Mas aqui tá a Oceane. Essa aqui é a Dandara, aquela amiga de infância dela, a Sirena. Aqui tá a Iara, que é a sereia do folclore brasileiro. E aqui tá o Boto Cor-de-Rosa, que também é um personagem do folclore brasileiro. Eu decidi desenhar eles ao invés dos meus personagens, porque eu quis fazer uma vibe mais sereias, sabe? E esses personagens, eles fazem também parte meio que do universo dos meus personagens também. Os personagens do folclore faz parte da historinha dos meus personagens também, que um dia eu vou contar pra vocês. Não sei quando. Aqui tem mais alguns rascunhos do livro ilustrado. Outro rascunho do livro ilustrado. Aqui também, né? Outro. Ah, não. Isso aqui é outra coisa. Eu passei rápido porque, como eu já disse, se vocês quiserem ver o vídeo detalhado do livro ilustrado, vai estar aí nos cards. Esse daqui que foi os meus personagens em Euforia, na estética de Euforia. Aqui tem a Navalien como se fosse a Maddie, o Ariel como se fosse a Cassie, a Melina como se fosse a Cat, a Oceane como se fosse a Jules e a Dandara como se fosse a Rue. Aqui eu fiz a Rue e a Jules como se fossem as personagens de Madoka Mágica, a Jules sendo a Madoka e a Rue sendo a Omura, que é um desenho que eu gosto muito e que a Jules, em Euforia, na primeira temporada, ela assiste esse desenho e é o desenho favorito dela. Então eu decidi desenhar elas na estética de Madoka Mágica, porque eu gosto muito tanto de Euforia quanto Madoka Mágica, então eu quis misturar essas duas coisas, já que aparece Madoka Mágica em Euforia. Então eu fiz toda essa mistura. Ai, gente, enfim. Aqui tem alguns rascunhos que eu fiz para uma caixa da Navalien que eu fiz para a faculdade de design gráfico. E aí eu fiz esses rascunhos para uma caixa, que foi uma caixa que eu fiz no formato de foguete. Eu vou deixar aparecendo aí. E aí foi tipo uns rascunhos que eu tava fazendo da ideia e tal. Aqui, outro rascunho. Aqui foi um rascunho que eu fiz para como se fosse a parte 2 do livro ilustrado, que nunca aconteceu. E aí eu fiz como seria o look do personagem. Aqui outro rascunho que não deu em nada. Ai, gente, aqui é um desenho aleatório. Aqui foi um desenho da Navalien que eu fiz para uma animaçãozinha que eu fiz dela. Vou deixar aparecendo aí para vocês. E aí eu fiz esse rascunho aqui para saber mais ou menos como seria a proporção do corpo, como ficaria cada parte do corpo dela no ringue que você tem que fazer para animação. E foi isso.
Esse desenho aqui eu fiz pro meu aniversário de 20 anos. Acho que foi 20 anos. É, 20 anos, gente. E nesse aniversário aqui, gente, choveu tanto aqui em Recife que alagou tudo, deu tudo errado, gente, nesse dia. Teve uma das maiores cheias aqui em Recife e foi, assim, pior aniversário do mundo. Mas eu pelo menos fiz esse desenhozinho aqui do menos um ano de vida pra fingir. Pra fingir não, eu tinha feito esse desenho aqui antes do meu aniversário acontecer, né? Então eu nem sabia que ia ser tão ruim. Mas foi isso, né? Aqui foi um desenho que eu fiz da Oceane pra colocar na montagem que eu fiz da caixa da boneca dela. Como se fosse a caixa dela, mesma coisa da Navalny agora pra Oceane. Isso aqui foi alguns rascunhos que eu fiz pra um negócio aí da faculdade também. Aqui foi uns rascunhos que eu fiz pra uma animaçãozinha que eu já postei aqui no canal, que é dos 4 elementos. Vou deixar aí nos cards. Eu amo muito essa animaçãozinha que eu também fiz pra faculdade e depois adaptei pra aqui pro canal. E aí tem a terra, o fogo, o ar e a água. Aqui também foi o bicho que eu fiz pra animação. Aqui foi um animatiquezinho, tipo um storyboard que eu fiz também pra animação. Cenário que eu fiz pra animação. Outro cenário. Aqui eu fiz eles todos juntos pra também fazer meio que uma cenazinha deles lutando contra o bicho lá. Aqui é o bicho da animação. Alguns elementos que aparecem na animação. Aqui foi um rascunho que eu fiz da Melina para o desenho de Portals, que também tem vídeo aqui já no canal, e eu também já postei lá no Instagram, mas eu descartei esse rascunho aqui porque eu não gostei muito da pose que ela ficou aqui. E eu fiz esse rascunho aqui da Melina para o desenho de Portals, como se ela fosse a Melanie em Portals. Então tá aqui ela, bem lindinha. Eu gostei muito mais desse do que do outro que eu comecei a fazer, né? Eu descartei ele e fiz esse daqui. Aqui foi meio que como eu tentei meio que fazer um cenário para esse desenho, mas depois eu desisti e fiz digitalmente tudo do zero mesmo. Aqui tem a Navalny na estética de Portals, o Ariel na estética de Portals e a Oceane na estética de Portals. E tem essa folha em branco aqui que não tem nada. E acabou esse sketchbook, gente. É isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo mostrando o meu sketchbook. Não se esqueçam de se inscrever, comentar o que vocês acharam, curtir, compartilhar. Me sigam nas minhas redes sociais, tanto o TikTok quanto o Instagram. É Joperdo. E é isto, beijos de luz e vazei.